Terminar, eu vou falar um pouco sobre a parte filosófica agora. Eu dei uma apanhada da história geral, falei bem abertamente. Vale muito a pena você ler para você pegar os detalhes, que o mais legal são os detalhes e toda a ironia que o Aldous Huxley coloca na obra, né? Mas a parte crucial assim, do livro são as perguntas, né? As questões filosóficas que estão lá dentro e que acabam, não tem resposta, mas estão apresentadas de um jeito bem interessante. A primeira delas que eu queria falar para vocês seria o despertar, né? O acordar, assim, para você, essa sensação que a gente já experienciou aqui de que a gente vê alguma coisa errada na sociedade. Que você tá olhando assim e você vê alguma coisa errada com as coisas que te ensinaram. Ou você vê alguma coisa errada com o jeito que o mundo está sendo, o jeito que as pessoas agem no mundo. Ou, ou até você percebe que existe algo maior, além por trás daquilo, né? Você não está vendo algo errado, mas você vê algo bom por trás. Você vê que tem algo maior do que simplesmente o dia a dia. Esse acordar é meio que acontece no livro também. E meio que aconteceu comigo, e acho que aconteceu com alguns de vocês também, de olhar para as coisas e perceber que tinha alguma coisa errada. E de repente você vê que tem algo maior, algo acima disso, né? Tem uma cena muito boa quando eles estão falando sobre o condicionamento, que estão lá uns bebezinhos, né, que são deltas, são uma classe baixa, né? E esses bebezinhos estão sendo condicionados. Aí eles colocam esses bebês numa sala com flores e livros e deixam eles brincando lá um pouquinho. Aí eles começam a brincar e eles estão felizes, a sala bem iluminada, tudo certinho, e eles estão brincando com as flores e com os livros. E no meio, e quando eles estão brincando, de repente eles fecham tudo, ligam uma sirene bem alta e dão choques nos bebês. Né? Dão um choque no chão lá que os bebês estão. Aí os bebês começam a chorar, eles abrem tudo, deixam os livros lá. Aí quando os bebês encostam nos livros e encostam nas flores, eles dão choque, eles fecham tudo, dão choque. Então eles criam nesses deltas uma coisa, um ódio, tanto à natureza quanto à literatura. As duas coisas. Né? E que, curiosamente, são as duas coisas que o Aldous Huxley defende ali no livro, né? Como o jeito de você encontrar esse algo maior. O selvagem lá, o João Selvagem, ele encontra algo maior através da literatura de Shakespeare. E a natureza, né, depois perguntam pra ele, mas por que você faz os deltas não gostarem da natureza, né? Por que, já que eles são um trabalho de baixo, por que você não deixa eles se divertirem na natureza? E ele responde que no começo eles até incentivavam esses deltas a irem para a natureza, só que aí estar na natureza era de graça, que era uma coisa que era ruim para o consumismo. Então a natureza era uma coisa grátis, não tinha como produzir, não tinha como controlar o acesso dela por dinheiro, então as pessoas tinham um entretenimento barato na natureza e evitavam consumir, gastar dinheiro com as coisas do Estado, né? Então eles fizeram a pessoa não gostar da natureza. E além disso, alguns pessoas ficavam em prolongado contato com a natureza lá, não queriam voltar, né? Eles percebiam que tinha algo errado com a vida que eles levavam. Então a natureza redimia, do mesmo jeito que a literatura te dá as palavras para você encontrar algo maior, né? A beleza da natureza redimia aquela, te fazia perceber o quanto a insignificância daquilo tudo que estava acontecendo. Então isso é muito profundo, né? Esse acordar, tanto pelo acesso à literatura, pelo acesso à beleza da natureza, tanto o acordar pelo sofrimento, que é o outro jeito de acordar ali. O Bernard, ele meio que desperta porque ele sofria bullying. Ele sofria o bullying lá, porque ele era meio estranho. E ele percebe que tem algo errado com a sociedade ali, porque ele é diferente. Então, os sofrimentos de leve, o sofrimento psicológico que ele sentia, que ninguém mais sentia sofrimento ali, fez ele despertar. O, o Helmholtz também, que era o cara fodão, ele sofria porque ele não via o sentido nas coisas, né? Ele não via o sentido nas coisas. Então ele meio que também tinha umas dúvidas e esse sofrimento, essas dúvidas faziam ele despertar também. Então o sofrimento, a beleza e a literatura são um mecanismo, né, de redenção da pessoa, de fazer ela acordar para perceber que é muito mais do que consumir coisas, do que estar preso nessa sociedade. E eu acho que essa é uma mensagem do livro também, né? Além disso tem o
uma coisa muito legal que eu vi, que é o nosso próprio condicionamento, né? Quando eu li o livro, eu percebi o quanto eu também sou condicionado, eu também penso por jargões, igual todo mundo, assim. É aquela velha debate que até o Olavo fala, né? Que as suas ideias não são suas, são colocadas lá por alguém, não sabe como, não sabe onde, você aceita elas, porque todo mundo fala, todo mundo aceita, mas elas não são suas, e elas vêm às vezes e se impõem as ideias, os jargões na sua cabeça. A coisa mais clássica do livro disso, e toda hora isso acontece no livro, toda hora alguém está tentando ter uma conversa mais profunda, os jargões vêm e impedem a conversa de ir pra frente. Na minha vida, toda vez que eu tento discutir verdade com alguém, chega na verdade relativa contra a verdade absoluta, parou aí. A pessoa não consegue pular o jargão em que a verdade é relativa, não consegue nem negar ele de leve, assim, para poder continuar a conversa. Então a verdade é relativa, pronto. Que é um jargão, assim, porque as pessoas nunca pensaram na consequência de uma verdade ser relativa. A consequência final disso é muito drástica. E ninguém nunca levou isso, assim, ninguém nunca pensou nisso. É difícil ter alguém que parou para pensar assim, se não tem verdade, então o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu pelo menos nunca conversei com gente que aceita que a verdade é relativa e já pensou nas consequências dessa hipótese. É um jargão que está sendo aceito. No livro, o que acontece, assim, uma cena que acontece é que o Selvagem e o Helmholtz, que é o cara fodão, ficam brothers, assim, com muito amigos instantâneos. Porque o Selvagem começa a citar Shakespeare e o Helmholtz intuitivamente percebe que Shakespeare é muito melhor do que qualquer poeminha que ele já tinha feito na vida dele, sendo que ele é o melhor poeta do estado. E ele fala, caralho, isso aqui realmente tem sentido, isso aqui realmente tem emoção, isso aqui realmente é muito mais forte do que qualquer coisa que eu já fiz. E ele fica fascinado com Shakespeare, ele nunca tinha lido, e ele fica lá ouvindo o Selvagem contar as histórias de Shakespeare lá. Tem uma hora que o Selvagem tá contando uma história de Romeu e Julieta, que a Julieta tá triste porque a mãe dela não vai deixar ela casar com o Romeu. E aí o Helmholtz começa a rir demais, assim, ele entra e começa a chorar de rir, né? Ele não consegue parar de rir desse verso, né? O Selvagem não consegue entender porque que ele tá rindo de uma situação tão trágica, que aquela mulher tá querendo, ela tá pensando em se suicidar por causa disso. O Selvagem, na hora, fala assim, que guarda as coisas, né? Pô, esse cara é um animal, como é que ele tá rindo de uma coisa tão trágica? O Helmholtz fala assim, desculpa, eu não consigo não rir, porque é uma situação tão cômica como essa. A mulher tem uma família, que é cômico pra ele. Ter uma família já era algo cômico. A mulher tá pedindo permissão pra essa família, que é uma coisa mais cômica ainda, que ele achava muito engraçado, pra se casar, pra ser exclusiva de um homem. Que pra ele era o auge do absurdo. Então ele falou assim, eu não consigo não rir de uma situação tão absurda. Eu reconheço que esse poema é muito mais profundo e muito melhor do que os meus, mas eu não consigo não rir porque eu acho isso muito absurdo. Eu pensei, assim, na hora que eu li isso, né, eu pensei, porra, Helmholtz, seu condicionado, filho da puta, né? Eu penso assim, né? Não acontece comigo. Mas aí, depois do mesmo livro eu lendo, chega a parte que a Lenina tira a roupa e se joga no Selvagem, né? E o Selvagem, em vez de dar uns pega na Lenina, empurra ela pra fora e começa a bater nela e gritar, vagabundo, vagabundo. Na hora eu pensei, pô, que cabaço. Eu mesmo já pensei, né? Eu pensei em jargão, que cabaço, pega logo essa mulher e pronto, foda-se. E eu meio que estranhei a reação do Selvagem, né? Porque, tipo, eu também tô condicionado, nós também estamos condicionados, né? Você não consegue escapar tanto. Se você se inserir, se você viver no meio das pessoas, se você se inserir na sociedade, você vai se impregnar do que eles estão, do condicionamento de todo mundo. Hoje o sexo tem um valor muito baixo. Depois quando eu for discutir feminismo, eu vou adentrar muito mais nesse aspecto. Mas até eu não consigo entender. Meu instinto racional, quando eu penso nessa cena da mulher se tirando a roupa, se jogando no cara, caralho, esse cara é muito doido, né? Esse cara ficar doido assim, o que ele quer, né? Então a gente tá infectado pelos jargões tanto quanto, né? O que acontece nesse livro? A arte, né, a música e os filmes, toda a literatura, ela se degenera a uma coisa que era aprovada pelo Estado, que é uma coisa que reitera os jargões do Estado, né? Então a música vira uma música que é cheia de sons, sintética, né? Toda eletrônica,
O Huxley ele viu, né, que ia virar tudo eletrônico, tudo sintético. E as letras ficam bem simples, e umas rimas bem simples, assim, e todas enfatizando o sexo, drogas, enfatizando as coisas que o Estado queria, o consumo. Todas as musiquinhas tinham as letrinhas bem simples, que eram, me pega, me beija, vamos fazer amor, não sei o que lá. Todas as musiquinhas são bem simples, as músicas que o Huxley inventa. Se você pega uma música que o Huxley inventou agora, bota uma batida legal nela, e bota alguma cantorazinha tipo a Nicki Minaj, sei lá, ou a Taylor Swift pra cantar, vai fazer sucesso, porque as letras são muito parecidas com as letras de hoje, né? Eu escuto essas músicas atuais, assim, que eu gosto, né? Eu tô estudando, às vezes eu boto uma musiquinha dessa, e quando eu tava lendo, assim, as músicas vinham na minha cabeça. Então a arte se degenerou a um ponto onde ela enfatiza os jargões que são predominantes, né? Então ela fica martelando esses jargões na sua cabeça. E o mais engraçado é você ver, assim, você pega uma letra de sertanejo hoje, sei lá, é lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver. Não tem mais nem palavras, é lelele o cara usou pra rimar. Ele não nem construiu uma rima simples, ele fez um som. Assim, é tchê, tchererê, tchê, tchê, não é mais nem uma palavra, é um som, né? Então, eu gosto de sertanejo tanto quanto o próximo aí, mas claramente, em valor artístico, é zero da parada. Não tem nada ali. É simplesmente um jargão. Se eu te pegar, você vai ver. Você jamais vai esquecer. É um jargão que está sendo martelado na sua cabeça. E a consequência disso, ele mostra na obra que é uma parte muito forte. E é justamente na cena onde está o Selvagem se declarando o seu amor dele para Lenina. A Lenina, que estava começando a se apaixonar pelo Selvagem, quando ela tá se apaixonando assim por ele, o que vem na cabeça dela são essas músicas. Vem na cabeça dela. E ela tira a roupa e se joga no cara. Né? Então as músicas incentivam ela a fazer isso. E na cabeça do Selvagem, né, do João Selvagem, o cara que foi. Na cabeça dele, o que acontece é que não tá tocando nenhuma música, mas estão as palavras de Shakespeare lá sobre o amor romântico, o ideal do amor. Então acontece esse clash, um não consegue compreender o outro. Ele não consegue entender porque a mulher tá se jogando nua pra cima dele, sendo que o amor é algo sublime pra ele, porque o Shakespeare coloca o amor como algo sublime. E ela não consegue entender por que ele tá rejeitando ela, assim, porque ele tá fazendo tanta resistência, sendo o amor algo tão banal, porque na música o amor é algo banal. Então, se você se infecta com essas músicas sempre o suficiente, você vai ver que você pensa igual, você pensa com o jargão da música. Você não consegue, você não tem. Se você não tem a experiência ali, se você nunca. O sentimento pode ser até o mesmo, né? Os dois podiam sentir um começo de um amor romântico. Mas quando você vai elaborar nesse sentimento, se você elabora nele usando as palavras de Shakespeare, você vai enaltecer esse sentimento. Se você elabora ele usando essas musiquinhas de hoje, você vai degradar esse sentimento ao prazer banal ali. Você vai tirar toda a questão do eterno e vai transformar na coisa mais banal do mundo. Então é basicamente isso. A arte se degenera para se tornar isso. Agora imagina hoje em dia, assim, um cara que vai na balada todo fim de semana, bebendo e ouvindo sertanejo. Quando ele encontrar uma mulher assim que ele gosta, se ele não tem outras referências, né? Mas ele só tem esse sertanejo, é um cara que não lê muitas coisas, que não vê muitos filmes, sei lá. O que ele vai usar para processar esse sentimento que ele começou a sentir? Mesmo que ele seja um amor verdadeiro ali que tá começando, ele vai usar para processar isso a letra do sertanejo. Então, quando ele vê a mulher, ele vai pensar no vou te pegar, você vai ver. Você jamais vai esquecer. Então, ele vai degenerar esse sentimento de volta ao prazer puro. Então, se você não tem, a literatura, ela faz isso com você. Ela te dá palavras, né, para você exprimir aquilo que você já tem por dentro, mas que você não tem como falar. E é o que o Huxley fez pra mim, né? Ele me deu essas palavras pra eu falar isso que eu tô falando pra vocês. São coisas que eu já tava meio que sentindo, mas que não tinha como elaborar, então ele me dá isso. O Shakespeare fez isso pro Selvagem, né? Ele enobrece os sentimentos, né? Ele cria isso, ele transforma os sentimentos mais alto, enquanto a musiquinha lá do Vou Te Pegar, você vai ver que a Lenina canta, denigre isso, né? Joga pra baixo o sentimento, ele joga banaliza, materializa. Assim, se não é material, não importa. Enquanto o Shakespeare joga pra cima, assim. Se não é eterno, não importa. Se não é superior ao material, não importa. Essa era a questão da arte, né? E a última questão filosófica,
que é, na minha opinião, a mais importante, eu acho que é a mais importante, até o Guilherme fala no vídeo dele, né, que é a questão mais importante por trás desse livro, que é a questão principal, que é o diálogo entre o selvagem e o controlador do mundo, que é o Mustapha Bond. Todo mundo é Mustapha, o nome dele, Mustafa, sei lá. E o diálogo entre os dois é uma coisa assim que hoje eu penso muito. Eu tô lendo Irmãos Karamazov, tá no Irmãos Karamazov também o mesmo diálogo, que é uma coisa muito, muito forte, que é a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. A liberdade. Basicamente é o seguinte, o selvagem chega pra conversar, ele tá muito transtornado com tudo isso, com esse mundo bizarro que ele tá vivendo, né? Ele tá transtornado, ele tinha acabado de tocar a zona lá no mundo, foi preso, tava triste, a mãe dele tinha morrido, a Lenina tinha se jogado no nele, depois de tudo isso ele tava transtornado que esse mundo não tinha nada a ver com o mundo de Shakespeare, o mundo que ele tinha idealizado, o paraíso. E ele vai discutir isso com o controlador do mundo, né, com o Mustafa. Quando ele chega pro Mustafa, ele tava preso, o Mustafa vai lá falar com ele, né, tá o Helmholtz, o Mustafa e o Bernard. Quando ele chega, ele fala algum verso de Shakespeare e o Mustafa completa o verso e depois cita vários outros. E ele na hora esquece de tudo, fala, caralho, alguém que ouviu falar de Shakespeare. Aí o cara, eu não só ouvi falar de Shakespeare, mas eu não só Shakespeare eu li Shakespeare inteiro também, igual você, mas eu li também isso aqui, ó, a Bíblia, ele pegou lá, mostrou uma Bíblia, e a Imitação de Cristo, e várias outras coisas que eu li. E ele, caramba, mas se você tem tudo isso, por que você não passa isso adiante? Por que você não mostra isso pras pessoas? Aí o Mustafa vai explicar, né? Primeiro, ponto número 1, ninguém vai entender nada disso. Assim como seu amigo Helmholtz aí deve ter, ele não fala isso, né? Mas assim como o Helmholtz riu de Romeu e Julieta, sem o sofrimento, como a gente eliminou todo o sofrimento, toda a dúvida, todo o negócio, só como a gente tá todo mundo no conforto prazeroso, ninguém vai entender essas coisas. Ninguém vai conseguir nem entender o que é se sacrificar por alguém, se sacrificar por algo, que é buscar um ideal maior. Tá todo mundo confortável. Ninguém vai entender. Segundo, que se eu trazer isso para todo mundo, as pessoas que olharem isso e ocasionalmente despertarem vão questionar tudo. E quando elas começarem a questionar tudo, vai ter desordem. Eu vou perder o controle das coisas. E é isso. Quando você adiciona o livre-arbítrio, quando você dá a pessoa acesso a essas coisas, elas vão questionar a ordem padrão. E quando elas questionarem a ordem padrão, elas vão causar revoltas. Elas vão levar mais gente a se revoltar contra isso. E você vai perder o controle fino das coisas. E ele falou, ó, a gente já tentou fazer uma sociedade onde todo mundo era alfa plus plus, todo mundo leu tudo, e tentamos, não deu certo, teve uma guerra civil na sociedade. Aí ele falou, mas aí o Selvagem, depois de explicar tudo isso, o Selvagem fala, mas e o amor verdadeiro, e a beleza suprema, e a verdade, e Deus, né? Ele fala assim, e Deus? O controlador responde, Deus não existe, né? O que existe é o mundo real, é o que está aqui, e a gente conseguiu fazer o melhor mundo de todos, porque a gente eliminou o sofrimento do nosso mundo. Mas aí você pode falar, mas isso não é verdadeiro. Você sabe que tem coisas a mais do que isso, né? Você sabe que tem muito mais na vida humana do que só viver no prazer, no conforto. A vida humana tem um significado muito maior do que só o conforto. Aí ele sabe, eu sei, mas tudo que está além do conforto é inútil. Não tem sentido. Você vai falar, se Deus não existe realmente, você está certo, mas se Deus existe, você está cometendo o maior pecado de todos, né? Você tá suprimindo pessoas o acesso a Ele, a Deus, a verdade. Se a verdade, se a beleza, se o amor existem, você está suprimindo isso da vida das pessoas. Se não existem, você está certo, você está só deixando as pessoas confortáveis. E essa é a questão fundamental, né? Qual é o ódio das pessoas em relação à realidade, né? Porque se Deus existe, por que ele deixou o sofrimento existir? Porque o sofrimento é uma consequência do livre-arbítrio. Tem como você eliminar o sofrimento, que é o que eles fizeram. Mas só tem um jeito de você eliminar o sofrimento, que é o controle absoluto. É suprimir o livre-arbítrio. Então ou você dá liberdade, e liberdade é liberdade para errar, liberdade é liberdade para sofrer, ou você dá para as pessoas conforto total, né? Ou você dá liberdade, ou você dá a prisão do conforto. Não existe
busca pela verdade sem ter sofrimento. Não existe busca pelo amor sem ter sofrimento. Não existe busca pela beleza sem existir o livre-arbítrio, sem existir o sofrimento, né? E ele fala exatamente isso. O Selvagem fala, mas eu não quero que a minha vida seja simplesmente conforto. Eu quero chegar na verdade. Eu quero chegar na beleza. Eu quero sentir o amor verdadeiro. Eu quero sentir a felicidade verdadeira. Eu quero lutar por isso. O Controlador do Mundo fala, beleza, se você quer isso, você está impedindo a liberdade para ser doente. A liberdade para sofrer, pra perder as pessoas que você ama. A liberdade para se machucar. A liberdade para ser infeliz. E ele fala, é exatamente isso que eu quero. Eu quero essa liberdade. Porque sem ela eu nunca vou chegar eu nunca vou alcançar algo maior do que isso daqui que você está me mostrando. Ele fala, aí o Controlador do Mundo fala, então beleza, você vai ter isso. E esse é o diálogo deles. Então, cara, eu não cheguei na parte dos Irmãos Karamazov que eles elaboram em cima disso. Mas essa é a parte mais forte do livro. É a parte mais importante. E é a parte que eu acho que resume todo o debate entre os caras que são socialistas, né? E a galera que é cristã, que é tradicionalista, sei lá. Que é libertário também. Se você quer... O que o cara do socialismo fala é, se Deus não existe, então o sofrimento é uma coisa inútil. Então vamos construir uma sociedade onde não existe sofrimento. E o que o cristianismo fala, por outro lado, é que o sofrimento é um dos caminhos para se encontrar Deus também. Então Deus não criou um mundo sem sofrimento, porque um mundo sem sofrimento é um mundo sem liberdade. E se você não ama por livre escolha, você não ama de verdade. Você está só seguindo ordens. Então cara, isso pra mim essa é a questão filosófica central ali. E resume muito bem o que eu acho do livro, né? Eu recomendo todos que vocês leiam. Vocês vão ficar surpreendidos com a similaridade do mundo atual com o mundo dele. E eu acho que a tendência é cada vez ficar mais similar. Eu não sei, né? As coisas estão caminhando. Jargões estão sempre martelados aí. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me passem feedback. Se a galera gostou, eu vou produzir outros sobre outros assuntos depois. É isso, valeu!